Continuando aqui o segundo vídeo do episódio 2. Desculpe aí que o primeiro vídeo eu percebi que o áudio saiu um pouco mais baixo porque essa parte aqui do microfone estava levantada. Mas foi a introdução, agora a gente vai entrar realmente na parte mais interessante do vídeo com áudio melhor. Então, próxima parte aqui no episódio 2. O que realmente acontece na excursão magnética? Quando eu comecei a estudar essa temática em março de 2019, estamos em março de 2024, 5 anos atrás, e desde o primeiro vídeo aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui atrás de várias fontes, até hoje vou estudando, né? É uma coisa que tem muita informação, e é uma vida, né? É uma vida. Mas hoje eu sei muito mais do que há 5 anos atrás. Quando foi em maio, mais ou menos, daquele ano, na Nova Zelândia, eles descobriram uma árvore gigantesca, o caule bem grosso, enorme, uma árvore enorme, chamada de uma espécie chamada kauri, ali da Nova Zelândia. Uma árvore que não sei quantos metros de altura, mas eles estavam fazendo a terraplanagem num terreno para limpar, para fazer uma construção. E ao cavar areia tal para ajudar nessa terraplanagem, essa árvore estava na horizontal enterrada. Eles depois descobriram uma coisa interessantíssima em 2019, que essa árvore tinha mais de 40 mil anos e que tinha passado uma boa parte viva, entre aspas, ou seja, a árvore estava existindo, né, viva, digamos assim, não já enterrada e tudo mais. Durante todo o período de uma inversão magnética chamada Lachan, que já era bem estudada, e com essa árvore a gente soube mais detalhes do que aconteceu dessa excursão magnética de Lachan. Então isso foi em 2019. 2021, os resultados da árvore saíram e foi chocante para muitas pessoas. Para algumas só confirmou o que já tinha alguns dados, e as outras ficaram de boca aberta, mas sabendo de possibilidades do nosso passado, e para algumas que estão atentas de um futuro em breve. O que acontece numa excursão magnética? E essa árvore pode nos dar várias indicações disso. Aconteceu há 42 mil anos atrás na excursão magnética de Lachan. Vamos saber a história dessa árvore, né? Então essa é a foto de uma árvore da mesma espécie, a kauri. Vocês percebem que é gigantesca, enorme, e ela estava enterrada na Nova Zelândia até 2019. E aí em 2021, em janeiro, saiu o estudo final que foi publicado numa das revistas científicas mais conceituadas, que é a Science. A Science foi publicada na Science, outra é Nature, né? São as duas mais conceituadas científicas. E a Science publicou esse estudo de uma equipe de cientistas lá da Austrália, que em português está Uma Crise Ambiental Global há 42 mil anos atrás. O número mágico 42, aqui o canal, Power Awakening 42, da Ana Becoa, o nome de Deus de 42 letras. Mas o 42 aí é por causa do período realmente, né? Uma crise ambiental global há 42 mil anos atrás. E o que é que aconteceu? O que é que a árvore, o estudo dela, indicou desse período de inversão do campo magnético há 42 mil anos atrás? Porque esse período é conhecido também como o fim dos Neandertais. Os Neandertais, essa espécie de hominídeo que conviveu, acho que mais ou menos 100 mil anos, viveu 100 mil anos, e uma parte desse período junto com o Homo sapiens. A gente vem do Homo sapiens sapiens, né? Mas eles conviveram com a nossa espécie, nossos antepassados, milênios atrás, sendo que teve um momento que os Neandertais foram extintos e o Homo sapiens continuou, e foi justamente durante esse período de Lachan. Os Neandertais foram extintos da face da Terra. E essa árvore deu essa indicação. Olha só, vamos ler aqui o resumo, o abstrato, né, desse paper, scientific paper, que saiu em 2021. Essa parte que está grifada. A última grande inversão magnética, só uma coisa, tem muita confusão esse negócio. Ele diz que a última inversão magnética foi há 780 mil anos. Algumas vezes diz, não, a última foi há 42 mil anos. Não,
A gente já viu isso no episódio 1. Veio o episódio 1, a diferença entre inversão magnética e excursão magnética. Essa não foi a última, nem excursão, que a excursão foi 12 mil anos atrás, nem a última grande inversão, que foi há 780 mil anos atrás. É uma confusão toda. Mas vamos continuando lendo. A última grande inversão magnética, conhecida como excursão de Lachan, 41 a 42 mil anos atrás. Em amarelo, descobrimos que os mínimos do campo magnético, o mínimo do campo magnético é quando o campo magnético, que nos protege da radiação solar e de outras galáxias, esse campo está muito fraco, fica mínimo porque é o mínimo da força dele. Ao que parece, segundo vários pesquisadores, quando tem uma excursão e inversão do campo magnético, o campo magnético nunca fica zerado. Nunca a gente perde 100%, pelo que a gente sabe, né? Os dados que a gente tem, nunca perde, a gente fica sem campo magnético, mas ele fica muito fraco, algumas vezes 4% ou 6% da força original dele, algumas vezes 15% ou 20% da força original dele, mas seja 15%, 20% ou 4% é muito fraco e causa grandes alterações aqui na Terra. Continuando, em amarelo, descobrimos que os mínimos do campo magnético, 42 mil anos atrás, em combinação com o grande mínimo solar, que a gente vai falar isso mais especificamente na próxima aula, que eu chamo de hibernação do Sol, e os dois foram ao mesmo tempo. E o mais interessante é que os dois agora, para nós, vão ser ao mesmo tempo. Estamos numa inversão do campo magnético desde 1859, que acelera a cada momento. Falamos isso no episódio 1. Vão lá assistir o episódio 1. Os links estão na playlist aqui na descrição. E o grande mínimo solar para nós vai começar em 2030 a 2032. Continuando. Então, há 42 mil anos atrás, eles tiveram os dois. A inversão do campo magnético e o grande mínimo solar, a hibernação do Sol, que eu chamo de hibernação do Sol. Continuando em amarelo, causaram grandes mudanças substanciais na concentração e circulação do ozônio atmosférico. Levando a... Ou seja, do jeito que está havendo aqui, e houve lá também o campo magnético, o ozônio vai protegendo a gente. O ozônio está abaixo do campo magnético. Como ele vai ficando mais fraco, vai expondo o ozônio à radiação. O ozônio fica mais exposto e essa radiação vai, digamos assim, destruindo esse ozônio. Destrói pelo menos uma boa parte dele. E aí entra mais radiação atingindo a gente até aqui embaixo, as plantas, o clima, os animais, etc. Então, do mesmo jeito que aconteceu lá, já tem indício de que o ozônio já está sofrendo com isso agora, nessas últimas décadas. Então, levando a mudanças climáticas globais síncronas que causaram grandes mudanças ambientais, eventos de extinção, olha só, extinção em massa de animais e as pessoas que estavam lá, no caso os neandertais, e transformações no registro arqueológico. Ou seja, isso aí é uma evidência científica fortíssima, 42 mil anos atrás. E na mesma semana, em fevereiro de 2021, acho que foi aliás, uma semana depois, mais ou menos, em 2021, esse artigo científico da Science foi reproduzido em parte, né? Foram feitos inúmeros artigos em vários meios da grande mídia, em vários idiomas. E aqui eu estou trazendo parte do que apareceu desse artigo científico na CNN. Na CNN. Aqui foi CNN em inglês e eu traduzi em português aí com o Google. Então, a reversão dos polos magnéticos da Terra pode ter desencadeado a extinção dos neandertais. E isso pode acontecer novamente. Fevereiro de 2021. Então, vamos ler a parte que está grifada. Efetivamente, o campo magnético da Terra quase desapareceu, olha só. E abriu o planeta em Lachan, 42 mil anos atrás. E abriu o planeta para todas essas partículas de alta energia do espaço sideral. Ou seja, partículas vindo além do Sol. O Sol estava no mínimo. Quando ele tem um mínimo, tem pouca atividade. Mas ainda assim, aqui e acolá tem erupções solares que lançam para
regiões diferentes para a gente ou para fora da Terra, longe da Terra, ejeções de massa coronal, partículas carregadas. Fora isso, no mínimo solar, a gente tem muitos raios cósmicos de outras galáxias, de outras partes da galáxia, de outras galáxias chegando aqui. Tudo isso é protegido pelo campo magnético, que nos protege, na verdade. Mas com o campo magnético fraco, vem muita radiação. Teria sido uma época, continuando essa parte que está em vermelho, teria sido uma época incrivelmente assustadora, quase como o fim dos dias, diz Stern, que é um dos pesquisadores desse artigo. Olha só, teria sido uma época incrivelmente assustadora, quase como o fim dos dias, porque chega tanta radiação que o número de raios aumenta consideravelmente, tempestades elétricas fenomenais, épicas, tempestades e também mais erupções vulcânicas, mais terremotos e, claro, tsunamis. Aí você já viu, né? Em um nível muito maior do que é hoje, muito maior. E precipitações, ou seja, chuvas épicas, né? Enfim, continuando em amarelo. No período que aconteceu o evento Adams, eles chamaram esse de 42 mil anos atrás, lá de evento Adams, o campo magnético da Terra caiu para apenas de 0 a 6% de sua força, ou seja, estava nessa média, 0 a 6%. De 100%, algum milênio antes, alguns séculos antes, caiu para 6%, 4%, enquanto o Sol experimentou vários períodos de longa duração de atividade solar silenciosa. O Sol ficou no grande mínimo solar e estava vendo a inversão do campo magnético há 42 mil anos atrás. Muita radiação, correndo o ozônio, muitas tempestades elétricas, vulcões entrando em erupção em grande escala, muitos terremotos e assim por diante. Nós, essencialmente, não tínhamos nenhum campo magnético. Continuando. Nosso escudo de radiação cósmica desapareceu totalmente. Não totalmente, porque no próprio estudo diz que foi 0 a 6%. Pode ser, aqui eu estou especulando, pode ser que em algum momento tenha caído para 0, mas tenha flutuado entre 0, 2%, 4%, mas por isso que eles dizem 0 a 6%. O enfraquecimento do campo magnético significava que mais clima espacial, ou seja, essa radiação do Sol e das galáxias, como erupção solares e raios cósmicos galácticos, poderiam chegar à Terra. Continuando, a radiação não filtrada do espaço rasgou partículas de ar na atmosfera da Terra, separando elétrons e emitindo luz, um processo chamado de ionização. O ar ionizado, quando altera essa questão dos elétrons, né? O ar ionizado fritou a camada de ozônio, como eu tinha falado, provocando uma onda de mudanças no clima em todo o mundo. E já está acontecendo aqui na Terra nos últimos décadas e na última década também, a gente já está notando indícios, sinais apontando para isso, para o nosso futuro em breve. Continuando, as luzes do norte e do sul, que são as auroras. As auroras. Não tem a aurora boreal lá no norte e no sul, né? Perto do Canadá, tal, enfim. As luzes do norte e do sul, causadas pelos ventos solares, que são os ventos solares que vêm para cá, né? Ventos solares são partículas que o Sol já emite normalmente para cá. Algumas vezes vem uma erupção solar e manda mais partículas carregadas, com a ejeção de massa coronal, e aí vem mais auroras, mais fortes para cá. Só que nesse período, com pouco campo magnético, teria tido mais auroras. As luzes do norte e do sul, causadas pelos ventos solares que atingiram a atmosfera da Terra, teriam sido frequentes. Ou seja, a gente teria tido muito mais ejeção de massa coronal e vento solar. Enquanto isso, o ar ionizado teria aumentado a frequência de tempestades elétricas. O que é que eu falei? Os raios, precipitações pluviométricas, mais chuvas, mais raios, tempestades elétricas, mais energia e radiação aqui, ocasionando isso e ocasionando as auroras. Algo que os cientistas acham que levou os humanos a procurar abrigo em cavernas. É o que eu me pergunto. Os homens primitivos eram das cavernas porque eram primitivos das cavernas, sem saber ler, escrever,
de uma tribo, ou é porque eles eram muito inteligentes de civilizações anteriores, até avançadas, há 12 mil anos atrás, há 42, 43 mil anos atrás também. Mas devido a essas questões da Terra, eles fugiram buscando abrigo nas cavernas. Eu acho que eles eram muito inteligentes e depois os sobreviventes fugiram buscando abrigo nas cavernas. Ok? Algo que os cientistas acham que levou os humanos a procurar abrigo nas cavernas. E terminando essa parte. No artigo publicado na revista Science, os especialistas dizem que atualmente há um movimento rápido do polo norte magnético, o que pode sinalizar que outra reversão está para acontecer. Essa velocidade, juntamente com o enfraquecimento do campo magnético da Terra em cerca de 9% nos últimos 170 anos, pode indicar uma reversão futura, disse Cooper, que é um dos cientistas desse estudo. Ou seja, ele também está confirmando o que eu disse, parte do que eu disse no episódio 1. E não é que eu tirei da minha cabeça, eu estou pesquisando de várias pessoas que também já estão pesquisando isso há um bom tempo, em inglês principalmente. Continuando a parte Tenzou, se um evento semelhante acontecesse hoje, as consequências seriam enormes para a sociedade moderna, porque a gente depende total e completamente da eletricidade. A gente perderia isso no instante. E a gente vai perder em algum momento futuro. E não vai demorar 500 mil anos, talvez seja menos de 30 anos. Provavelmente até menos de 20 anos, talvez provavelmente menos de 15, a partir de agora, de 2024. Isso aqui é uma janela de tempo, ok? De acordo com as possibilidades que a gente e outras pessoas, pesquisadores, já estão vendo aí. Se um evento semelhante acontecesse hoje, as consequências seriam enormes para a sociedade moderna. A radiação cósmica recebida destruiria nossas redes de energia elétrica, toda a nossa tecnologia e redes satélites. Isso vai acontecer, pessoal. A inversão do polo magnético com mudança extrema na atividade do Sol seriam aceleradores de mudanças no planeta sem precedentes. Então, quando a gente estuda o que aconteceu nas inversões magnéticas passadas, a gente tem uma ideia maior e melhor do que muito provavelmente vai acontecer com a gente em breve. Próximo vídeo.